Agora é a vez do segundo painel deste webinar, realizado neste 6 de maio de 2025. Nesta segunda e última parte, teremos o painel A Necessidade de uma Regulamentação no Brasil. Esta parte final do evento deve durar 40 minutos. Participam presencialmente no estúdio do Poder 360 Alessandra Bastos Soares, farmacêutica, consultora da BAT Brasil e ex-diretora da Anvisa, e Cíntia Alessi Rodrigues, biomédica, mestre em saúde pública pela USP, Universidade de São Paulo, e professora do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo e da Universidade Santo Amaro. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da BAT Brasil para esta discussão. Passo a palavra para a Alessandra Soares Bastos, que trará uma visão sobre o papel da Anvisa na formulação de normas para proteger a saúde da população. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria voltar a esta casa para discutir um tema que tem tanto impacto na saúde pública no Brasil. E tendo sido diretora da nossa maior autoridade sanitária no Brasil, que é a Anvisa, né? Estive lá de 2017 até 2020, olho para todo o trabalho que foi feito, todas as discussões que ocorreram na Anvisa sobre este tema. No último ano, né, tivemos a manutenção da proibição da fabricação, da importação, da distribuição dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. E, bom, a gente lamenta essa decisão e por isso acho tão importante, agradeço ao Poder 360 por nos trazer aqui para essa discussão mais uma vez, falar da criticidade deste assunto no Brasil, o caos que a gente vê formatado quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de tabagismo no Brasil, o que tem sido feito para enfrentar esta temática, né? E o risco que a gente observa, os consumidores brasileiros estando expostos a produtos que oferecem um risco incalculável, justamente porque nós não temos o quê? Uma regra sanitária clara, como nós temos, por exemplo, para os cigarros convencionais. Recordando, estamos falando aqui de produtos que oferecem risco à saúde. E como um mantra na agência, porque é assim, quanto maior o risco oferece um produto ou um serviço, mais crítica, mais exigente tem que ser a norma. Então, quando a gente olha para este cenário no Brasil, frente a esta manutenção de proibição, frente a todas as notícias que nós assistimos com relação ao acesso a esses produtos por jovens, crianças, adultos não fumantes, por falta de informação, falta de direcionamento, falta de orientação, a gente agradece muito ao Poder 360 trazer à mesa mais uma vez essa discussão, para que a gente possa, com a nossa expertise, quer dizer, cada um aqui com a sua vivência, dizer a vocês e a quem nos assiste como nós podemos enfrentar esse problema que está instalado no Brasil, utilizando o quê? Modelos que já funcionam fora do Brasil. Então, se hoje a própria agência ela conversa com outras autoridades sanitárias ao redor do mundo para tratar de temas como medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, por que não conversar também com as agências, com as autoridades sanitárias ao redor do mundo, pares da Anvisa, sobre o tema cigarros eletrônicos, já que nós temos sim dados suficientes para dizer que esses produtos podem ser utilizados como uma ferramenta para minimizar os danos provocados pelo consumo de nicotina quando a gente compara com o cigarro convencional. Obrigado, Alessandra, pelos comentários iniciais. Agora convido a falar a biomédica e professora do Centro Universitário São Camilo, Cíntia Alessi Rodrigues. A senhora poderia apresentar a sua visão sobre o assunto e também as suas preocupações? Claro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos assistem.
Eu como professora, como docente universitária, eu comecei a me aproximar dessa temática sobre os cigarros eletrônicos, porque na volta da pandemia, né, quando nós retornamos ali para o presencial, eu comecei a observar nos estudantes um hábito novo de fumar, a coisa que há muitos anos a gente já não assistia mais dentro das universidades, né? Os cigarros tradicionais, porque a gente houve um Programa Nacional de Controle do Tabaco, onde ele foi exitoso, e aí nessa volta a gente começa a observar um comportamento de um novo hábito, né, sobre o cigarro eletrônico. E aí a gente vai pesquisando, percebe que então tratava-se de algo que não era regulamentado pela Anvisa, que teve agora recentemente a manutenção da sua proibição, só que esse hábito conseguiu se estender, né? Eu falo que um dos privilégios de nós sermos professores é porque a gente acaba aprendendo muito com os nossos alunos, né? Eu acho que é a troca mais viva onde nós temos. E como uma responsabilidade social de universidade, nós começamos a fazer o conhecimento sobre as questões do cigarro eletrônico extramuros das universidades. Então, começamos a ir às escolas para poder orientar crianças e adolescentes em relação ao risco dessa faixa etária, ao consumo de cigarro eletrônico, como também de consumo de bebida alcoólica, né? Então, basicamente, a gente entra com ações de educação em saúde para crianças de ensino fundamental, que aí eu gosto de ressaltar, que é de 11 a 15 anos de idade, e pessoas do ensino médio, né, que a gente tem dos 15 até os 17 anos. Então, a gente fala da educação em saúde justamente para que ele possa, né, ter a orientação correta e fazer escolhas, né, mais apropriadas, porque a gente sabe que a experimentação de cigarro eletrônico e de bebida alcoólica na adolescência acarreta ao longo da vida adulta também esses hábitos. E não é recomendado de forma alguma, né, nenhum tipo de acesso à bebida alcoólica ou de cigarros para menores de 18 anos de idade. No primeiro bloco deste seminário virtual, abordamos os conceitos de redução de danos e alguns exemplos regulatórios no mundo. Alessandra Bastos, considerando a sua experiência à frente da Anvisa, qual é o papel da agência reguladora na criação de regras sanitárias que garantam a segurança da população em relação ao consumo de cigarros eletrônicos? Paulo, o melhor exemplo que eu cito, ele se refere justamente ao cigarro convencional. Quando a gente recorda, a agência ela foi instituída em 99 pela Lei 9782 e nela vem bem definido o papel da agência, né? Criar regras para promover e proteger a saúde do cidadão. Então, é muito explícito qual é o papel da nossa Anvisa. Da nossa Anvisa porque ela é nossa, ela é um órgão público. Então, ela presta um serviço à sociedade. Ela não trabalha para o setor produtivo, ela trabalha com o setor produtivo para a sociedade. Pois bem, como eu disse, é um mantra, quanto maior o risco, maior a regra, mais crítica a regra. E quando a gente observa o que foi feito com relação aos cigarros convencionais, foi disciplinada a produção, foi organizada, foi normatizada a produção dos cigarros convencionais e não só a produção, mas principalmente o que a gente viu um grande impacto nisso? A comunicação sobre esses produtos. São produtos que não são saudáveis, o consumo de cigarros não é saudável, a gente sabe disso, né? E em parceria com o Ministério da Saúde, o que a gente observou, né? Antes da Anvisa, lá atrás, nós tínhamos aí um índice que gerava em torno de 48%, 45% da população brasileira utilizando cigarros, os tradicionais. E depois que a agência chega, a Anvisa chega com a sua força de trabalho, com as regras para o setor produtivo, para a comunicação sobre esses produtos. Então, a Anvisa, em parceria com o Ministério e instituições como o INCA, por exemplo, essa parceria fez o quê? Que esse número de tabagistas diminuísse bastante. Então, qual é o papel da agência quando a gente fala de regulamentação? Disciplinar, restringir, controlar. E em parceria com outros órgãos, eu me pergunto, como é que até o momento a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, o INCA, como é que não está claro
que essa receita funcionou no passado para o cigarro convencional e por que não aplicar essa mesma receita agora, quando a gente tem um cenário caótico? Porque todos nós sabemos, cigarros eletrônicos não são produtos para consumo de menores de idade. Cigarros eletrônicos, eles têm risco reduzido quando comparado ao cigarro convencional, mas ainda assim é um produto que oferece risco. E se eu não sei o que as pessoas estão consumindo, eu não consigo mensurar o risco. Por isso a regra sanitária. Para dizer o seguinte, como é que você, fábrica, irá fabricar? Como você irá distribuir esse produto? Para que público? Qual é a forma que você vai comunicar esse produto? O que é inadmissível é assistirmos especialistas de saúde dizendo que uma regra sanitária vai facilitar para que as crianças tenham acesso a esse tipo de produto, quando a gente assiste ao redor do mundo dados, censo feito, que diz o contrário. Quanto maior a regra, quanto mais criteriosa a regra, menos crianças acessando esses produtos, menos jovens acessando esses produtos. Exemplo dos Estados Unidos. Antes do FDA ter uma regra para os cigarros eletrônicos, 29,7% aproximadamente dos adolescentes acessavam esse tipo de produto. Hoje, a gente tem um número que gira em torno de 7% depois da regra. Então, esse é o papel de uma autoridade sanitária, né? Então, quando ela enfrenta com responsabilidade e coerência um tema como esse, é assim que ela entrega para a sociedade o que ela veio fazer, né? O que? Uma regra para controlar, porque liberado, ao contrário do que muitos dizem, está hoje na mão da ilegalidade. Nós não sabemos quem vende, quem fabrica, como fabrica. Sabemos que está aí acessível a quem quiser. Modelos chamativos para os jovens, modelos chamativos para as crianças, mentiras sendo contadas. Então, isso é muito crítico. Então, para isso, a regra para disciplinar o tema no país. Alessandra, continuando com a senhora e com o tema da regulamentação. Em abril de 2024, a Anvisa manteve a proibição no Brasil para a produção e comercialização de cigarros eletrônicos em vigor desde 2009. Nesse período, muitos países regulamentaram o uso dos dispositivos. Por que a agência não mudou nesses 16 anos? Essa pergunta eu faço à nossa Anvisa. Por que, Anvisa, nós não mudamos o entendimento? Por que a Anvisa não mudou o seu entendimento frente a tantos dados contundentes? E isso não é achismo. Não é achismo, Paulo, nem da Alessandra, nem da Cíntia, nem do Paulo, nem de um jornal, nem da mídia, não. São dados publicados por órgãos oficiais ao redor do mundo. Os especialistas de saúde que criticam o cigarro eletrônico, dizendo o cigarro eletrônico faz mais mal do que o cigarro. Isso é uma verdade, sim, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E fora do Brasil? Quais são os dados que nós temos? Como é que nós podemos negar o entendimento de tantas autoridades sanitárias que já possuem hoje dados de um monitoramento feito num cenário controlado? Então, essa pergunta, de fato, ela incomoda, ela ofende, ela machuca, porque quando a gente olha o resultado de toda essa movimentação, de todas essas regulamentações que foram escritas por autoridades sanitárias como o Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, ao redor do mundo são mais de 80 autoridades sanitárias. Então, quando a gente vê a realidade fora do Brasil, o que eu vejo? O indivíduo tabagista, ele é cuidado com responsabilidade, ele é acolhido, ele é cuidado. No Brasil, o tabagista, ele é relegado ao quê? À ilegalidade. Ele só pode consumir um cigarro eletrônico se for um produto ilegal, porque ele não tem outra opção. Então, é uma pergunta que eu remeto, inclusive, à nossa agência. Por que não? Por que não olhar como tem sido feito e os resultados que já existem? Porque menos 41% de casos de câncer relacionado à utilização de produtos do tabaco, como é visto na Suécia, como é que eu vou negar essa realidade? Está aí, é público. Todas essas informações são públicas.
Então, é uma pergunta que nós fazemos à nossa Anvisa. Por que não rever este posicionamento? O que falta para a nossa Anvisa olhar para este tema com mais critério, acolher o indivíduo tabagista, ouvir os consumidores que clamam por uma regulamentação adequada? Porque proibir, está claro, proibir funcionou para quem? Para quem funcionou proibir? A fabricação, a distribuição. A comunicação é enviesada, a comunicação é mentirosa, a comunicação não informa, não evita. Pelo contrário, o que a gente vê no Brasil hoje são cada vez mais jovens, incentivados pela própria ilegalidade, que não está nem um pouco preocupada com a saúde de ninguém, jovens curiosos acessando esse tipo de produto, crianças curiosas, né? Os pais, às vezes, sem saber como lidar com esse assunto, os adultos fumantes e não fumantes não sabendo o que é o cigarro eletrônico, nem qual o objetivo desse produto. E o que para mim é mais triste, os profissionais de saúde repetindo frases, repetindo lemas, sem estudar. Os dados que eu estudo, eles são públicos. Os dados que as autoridades sanitárias, mundo afora, utilizaram para decidir sobre uma regulamentação são dados públicos. Então, talvez o que esteja faltando é um pouco mais de humanidade frente a este tema e responsabilidade, coerência, porque virar as costas para esse indivíduo é desumano. Professora Cíntia Alessi, considerando a sua experiência, faz sentido para a proteção dos jovens a decisão da Anvisa de manter a proibição dos cigarros eletrônicos? Não faz sentido, até pelo cenário que nós estamos observando atualmente, né, nos últimos anos. Dentro das escolas, né, como na universidade, eu sempre gosto de ouvir os estudantes, né? Então, assim, uma das primeiras questões que eu falo assim, aonde você compra o cigarro eletrônico, né? Onde você consegue o cigarro eletrônico? Então, aí eu escuto relatos de grandes comércios, então vou remeter um pouco para a cidade de São Paulo, que é da onde eu sou, né? 25 de março, Brás, a gente já vê também em shoppings, né? Center. E aí um dado muito característico que eles me reportam, assim, eu consigo com um colega, né? Então, assim, então eu acho que a falta de regulamentação, a gente ainda está colocando jovens na instrumentalização num ofício ao qual é totalmente proibido e ilegal, né? De comercialização ilegal, né? E aí eu sempre questiono para eles assim, tudo bem, né? Então vocês conseguem dessa forma. E aí tem um dado do NHS, né, que é o Sistema de Saúde inglês, que eles colocam também dentro de uma pesquisa que os jovens conseguem, 61% dos jovens ingleses conseguiam o cigarro eletrônico através de outros jovens. Então eu acho que quando você tem uma regra, você tem um local aonde se compra. Produto que não deve ser destinado a menores de 18 anos de idade, né? E também a questão da qualidade dos produtos, né? Porque assim, foi como a doutora Alessandra está trazendo, nós não sabemos o que tem dentro desses produtos, né? E uma das coisas assim que me chamou muito a atenção, porque eu também pergunto em relação a onde eles descartam a esses produtos, né, Paulo? E aí o que alguns estudantes de ensino fundamental me falaram. Eu junto os meus vapes, os meus pods, eu devolvo ao local aonde eu compro, né? Porque eu tenho um desconto na próxima compra, né? E aí é uma coisa assim que eu fiquei tão incrédula, porque eu ficava num momento poliana pensando, será que essa pessoa está recolhendo esse produto para fazer um descarte correto? Aí a gente vai procurar no Google, as pessoas podem abrir esse produto para reutilizar questões que estão lá, ou o que mais me causa pavor, será que estão pegando esses aparelhos
colocando qualquer outra coisa lá e revendendo a esses jovens, né? Então, assim, a regra, ela vem também de como deve ser comercializado, né? A quem é o público destinado. Criança e adolescente não deve ter acesso a esse tipo de produto, né? Então, eu acho que a Anvisa, nesse ponto, não está fazendo de forma correta. Posso fazer uma parte? Por favor. Aproveitando o seu gancho. A discussão, por exemplo, na Inglaterra, como contrário ao que muitos especialistas de saúde têm dito, estão voltando atrás, estão proibindo, no Reino Unido estão proibindo, na Inglaterra estão proibindo o cigarro eletrônico. Não, eles estão proibindo, eles estão discutindo um modelo de cigarro eletrônico, porque eles já estão num outro nível de discussão. Hoje, além do indivíduo do indivíduo que utiliza o tabaco, do tabagista, eles estão discutindo o quê? O meio ambiente. O Brasil sequer consegue discutir a saúde. Já estão discutindo o descarte. Aqui, o que é mais absurdo, Paulo, assim, ao meu ver, a gente está discutindo por que devemos ter algo legalizado. Eu estou falando de nicotina. Nicotina. Então, se o cigarro é regulamentado, qual o motivo? O cigarro, a cigarrilha, o charuto, o narguilé, os chicletes de nicotina, por que não o cigarro eletrônico? O que acontece para justificar a não regulamentação desse tipo de produto no Brasil e mensurar toda a problemática que vem com a falta dessa regra? Isso é muito crítico, isso é muito grave. Professora Cíntia, ainda sobre o público jovem, a PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, mostrou que em 2019, 16,8% dos estudantes de 13 a 17 anos já haviam experimentado cigarros eletrônicos, o que confirma a experiência, o que a senhora percebe do ambiente. A pergunta é: de que forma a regulamentação pode contribuir para inibir o acesso dos jovens que não são o público para o consumo desses produtos? É muito bem pontuado, realmente. Os jovens não é o público para consumo deste produto, né? Este produto não é destinado aos menores de 18 anos. Eu acho que a regulamentação, ela vem como foi um exemplo dos Estados Unidos, né? Que coloca a regra, né? E hoje mostra em pesquisas que houve uma caída, né? Então, acho que a regulamentação, ela vem para a gente realmente fomentar políticas públicas, fazer promoção, educação em saúde, né? Uma das coisas também que a gente levanta, né, com eles, que eles trazem também, por exemplo, para a venda desses produtos existem promoções, né? Então, assim, Black Friday, você tem desconto na compra desses produtos, né? Ou então, eu brinquei... Black Friday de um produto ilegal. De um produto ilegal. Ou então, você tem um cartão fidelidade de um produto ilegal. Depois de tantas compras, você tem um desconto ou você ganha um de brinde, né? Então, assim, saber se esse produto pode ser um sistema aberto, um sistema fechado, o tipo de não ter coisas coloridas, né, que chame a atenção de criança e de adolescente, e a qualidade também desse aparelho, né, porque eu já perguntei para estudantes, alguém já sofreu acidente em relação ao aparelho? E aí teve aluno de ensino fundamental que já me relatou que teve queimadura da boca. Será que é porque estão reaproveitando esses produtos para revender? Eu não sei, eu fico me questionando sobre a segurança desse produto. Aí, quando você pergunta para um aluno assim, qual que é o seu critério de ser seguro do que você está comprando, né? Eu vou pelo mais caro, porque quando eu compro um mais barato, às vezes a gente sente o produto aquecer. Então, assim, a gente tem que estar protegendo, né, esses jovens. Então, a gente tem que a regulamentação, ela não traz para dizer cigarro faz bem à saúde. A regulamentação, ela traz regras, traz legislação, aonde se vende, aonde se compra, a quem é destinado, né? De que forma deve ser destinado para esse consumidor. Então, assim, as pessoas têm que aprender a dissociar também um pouco o que é a regulamentação, né? E o que é educação.
Bom, apesar da proibição que existe no Brasil, nós temos dados que mostram o aumento do número de consumidores de cigarros eletrônicos. Dados do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, mostram que a quantidade de consumidores passou de 500 mil para 2.900.000 de 2018 para 2023. Doutora Alessandra Bastos, eu pergunto, qual é o risco para esses consumidores? E como esses dispositivos, quando regulamentados, podem ser ferramentas de saúde pública para quem quer parar de fumar cigarros tradicionais? Qual o risco para esses indivíduos que consomem produtos ilegais? Eu sequer consigo mensurar. Qual o risco de eu dirigir um carro que eu não sei como foi fabricado? Qual o risco de eu usar um combustível que eu não sei a origem? Qual o risco para o motor do meu carro se eu usar um combustível que veio de um lugar que eu não sei como foi feito? Então, Paulo, quando vem essa pergunta, e muito obrigada, porque é uma coisa que a gente tem que alertar, o risco de consumir cigarro eletrônico no Brasil, e aí eu tenho que concordar com as falas que a gente escuta na mídia, né? Dos críticos que são contra a regra. Tudo que se diz sobre o cigarro eletrônico, que ele faz mais mal, eu queria saber de onde veio o número, 400 cigarros, comparando com um cigarro eletrônico, enfim. Isso tudo é realidade, isso tudo pode ser verdade no Brasil, onde eu não tenho uma regra definida, onde eu não sei quem fabrica, não posso responsabilizar se houver algum problema. Eu não sei o que está sendo entregue, não sei o dispositivo, como foi feito, não sei quais as substâncias que estão sendo misturadas ali, que grau de nicotina, quantidade de nicotina. É só nicotina? É só nicotina que estão entregando hoje? Eu não sei. Então, eu não sei o risco. E aí, quando eu olho, exemplos, festividades, né? Onde as pessoas... um carnaval, assim, por exemplo, que as pessoas vão às ruas e consomem produtos como cigarro eletrônico, essa pessoa chega num pronto-socorro, como é que ela vai ser atendida? Eu não sei o que ela usou. Então, os médicos hoje estão preparados para lidar com esta realidade? Me parece que não. Primeiro porque eles não querem saber sobre isso. É uma frase que eu ouço muito. Eu não quero saber sobre isso, mas eu digo, mas é o seu paciente que está usando. Não, mas ele não pode usar. Não, eu já entendi que ele não pode, mas ele está usando. Então, não é humano dizer só que não pode. Eu digo para o diabético que ele não pode usar açúcar. Mas eu sei que ele quer usar o refrigerante no final de semana. Então, foi desenvolvido o quê? Um refrigerante zero. Isso é redução de risco e redução de dano. Porque ele vai usar. Então, sabendo que essa pessoa quer consumir a nicotina, como é que eu posso fazer para que ela faça esse consumo de forma menos arriscada? Então, quando eu falo de risco no Brasil, eu não consigo mensurar. Eu não sei o que estão utilizando. Eu não sei nada sobre esses produtos. Então, o médico não consegue diagnosticar, não consegue tratar. Ouso dizer que existem problemas de saúde relacionados aos cigarros eletrônicos do Brasil, fabricados no Brasil ou fora de forma irregular. Os médicos não sabem lidar com isso. Desculpa, não sabem. E por que a regra? Porque ela funciona, é o que a gente vê. A gente vê no Brasil em vários assuntos, em vários temas. Medicamentos, quantas vezes a Anvisa vai a público dizer estamos recolhendo pomadas para o cabelo, por quê? Porque tem controle. Estamos recolhendo um lote falsificado de medicamento, porque foi pego. Então, dizer que a regra não vai minimizar o problema, como não? Como não vai minimizar? O ser humano é criativo. Nós temos regras muito claras para todos os produtos que a Anvisa vigia. Regras muito claras. Nem por isso não temos mais contrabando, não deixamos de ter falsificações. Não, nós temos. Mas, inclusive, para os órgãos fiscalizadores e as próprias polícias, isso é um trabalho em conjunto. Então, quando eu olho para o cenário no Brasil, não ter uma regra para este produto
não há uma explicação plausível diante de tantos dados, né? E assim, são dados publicados em revistas indexadas como Cochrane. Os médicos que nos assistem, vocês leem a Cochrane? Vocês leem JAMA? Vocês leem quantas revistas científicas? E ali estão todos esses dados que nós estamos trazendo aqui, reconhecendo o cigarro eletrônico, sim, como uma ferramenta de redução de danos. E quem estuda um pouquinho, não precisa aprofundar muito não, mas quem tem a curiosidade de entender como funciona um cigarro convencional e um cigarro eletrônico, a gente sabe que quando a gente retira a fumaça desse circuito, a saúde do indivíduo ela é menos impactada. Então, para início de conversa, se eu sei o que ele está inalando e não é fumaça, certamente a saúde dele está diante de um menor risco. Aí, sobre a nicotina, é um outro assunto que a gente trata de outra forma e com tanta humanidade quanto. Professora Cíntia Alessi, nós comentamos há pouco sobre o aumento do consumo de cigarros eletrônicos no Brasil. As pesquisas mostram isso. A senhora poderia explicar como a ausência de regras para produtos alternativos de nicotina dificulta a coleta de dados precisos sobre esse consumo? E quais são os potenciais impactos na saúde da população, principalmente em grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes? Eu acho que existe a necessidade de nós realizarmos pesquisa, mas, porém, aqui no Brasil, se nós formos avaliar o impacto dos produtos que são ilegais, né, dentro da saúde humana, eu acho que é um viés muito grande da pesquisa. Se forem importados, né, produtos que sejam realmente regulamentados, que a gente saiba quais substâncias e o que essas substâncias ocasionam na saúde humana, né, aí a gente vai começar a ter uma pesquisa mais fidedigna, como vem do relatório do tabaco, né? Então, assim, houve uma pesquisa, um acompanhamento de cada substância componente no cigarro, o que ele ocasiona dentro da saúde humana, né? Com produtos ilegais, eu acho impossível realizar uma pesquisa. Agora, dentro para as populações vulneráveis, como crianças e adolescentes, temos que fazer mais pesquisas de estudos transversais, prospectivos, né? De realmente inquéritos populacionais para entender o comportamento, porque quando a gente entende o comportamento, a gente consegue fazer ações de promoção, de educação na saúde. Ainda com a senhora, professora Cíntia Alessi, é preciso trabalhar a prevenção e a promoção da saúde do jovem? E de que forma esse trabalho influencia a proteção desse público? Deve ser, né? A educação em saúde é extremamente importante, né? Inclusive, tem uma publicação da Associação de Pediatria Canadense. Eu gosto de citar o Canadá porque o modelo de saúde deles é muito semelhante ao nosso, né? Em que eles falam que a ação mais efetiva para promoção e prevenção do tabagismo, né, ou de novas formas de fumar entre crianças e adolescentes é através da educação em saúde, né? Então, assim, é você realmente empoderar esse jovem para ele saber dos riscos das escolhas dele e que ele possa fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida, né? E na a Associação de Pediatria Canadense, eles inclusive estão fazendo alertas por SMS, né, por mensagens de textos aos jovens, né, em idade escolar, para falar das questões sobre cigarro eletrônico, sobre essas escolhas para a vida deles, que são produtos que não devem ser destinados a menores de 18 anos. Doutora Alessandra Bastos, poderia fazer, antes de nós encerrarmos, um comentário resumindo a necessidade da regulamentação? A discussão ela é fundamental, crucial é a regra, crucial. O tempo está passando, a situação está cada vez mais crítica. Eu espero que venha da nossa autoridade sanitária uma decisão sobre esse tema. É claro que que bom saber que nós podemos contar com outros órgãos, mas que seja da nossa Anvisa essa decisão e esse norte. Porque, de novo, nós sabemos como funciona, porque já funcionou.
para o cigarro funcionou. Nós temos provas disso, isso é motivo de orgulho. Então, por que não aplicar a mesma lógica a essa situação do cigarro eletrônico? Por que continuar apostando e dobrando a aposta com a saúde da população, fingindo que isso não existe, ou tratando de forma inadequada um tema como o tabagismo? As provas que uma boa regulamentação auxilia o tratamento desse indivíduo, elas existem. Elas existem. Elas estão aí publicadas, o mundo afora. E me dói, Paulo, porque todos nós temos a oportunidade de viajar, conhecer outras realidades. Muitos especialistas em saúde têm a mesma oportunidade que eu, como você, de viajar e entender como funciona lá fora. Por que não dar 3 passinhos para trás e tentar aprender com as pessoas que estão fazendo diferente do que a gente tem feito até agora? Uma das premissas básicas para a existência de qualquer regra, de qualquer norma, é o quê? É disciplinar algo que não vai bem. Exemplo, lei seca. A gente sabe que a gente não deve consumir álcool e dirigir. Isso é um alto risco. O que foi feito? Foi criada uma lei para disciplinar esse tema. E a população vem sendo educada sobre isso. Então, por que não utilizar a mesma dinâmica para tratar este tema? De novo, são os consumidores que estão pedindo à Anvisa uma decisão diferente da proibição. A proibição não funcionou. Ela expõe jovens, crianças, adultos não fumantes a um risco incalculável. Ela desordena um cenário. É um caos. É um caos. O que a gente quer muito é ver o quê? A nossa Anvisa, como em tantos outros temas desafiadores, enfrentando este assunto com muita dignidade, com muita responsabilidade, acolhendo os dados dos seus pares, porque a Anvisa hoje, isso é motivo de orgulho para nós brasileiros, ela senta na mesma mesa que o FDA, que o Japão, que as autoridades sanitárias da Europa, ela senta na mesma mesa para decidir assuntos tão críticos. Então, que ela também se sente para falar deste tema, cigarros eletrônicos, com a mesma dignidade, com a mesma transparência que ela tem feito com outros temas. E a gente agradece a nossa Anvisa por isso.